Olá, amigos! E hoje, aqui juntos, nós temos muita coisa boa para conversar. Mas olha, para você que quiser conhecer melhor o trabalho da SEAMA, entre no site da SEAMA, seama.org.br, e lá você vai ver que você pode cadastrar o seu animalzinho para realizar cirurgia espiritual à distância, pode pedir o tratamento espiritual para você mesmo, pode ver o trabalho maravilhoso que é feito pela SEAMA, no Santuário da SEAMA, onde nós recebemos quase 200 almas sob nossos cuidados em fase de animalidade, nos processos de evolução. Você pode conhecer a Revista Espírita SEAMA, que estuda tantos assuntos, tem várias colunas, olha o Livro dos Espíritos, a Gênesis, a evolução do espírito, curiosidades sobre os animais, sugestões de alimentação para a nova era, muitos outros assuntos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Vale a pena baixar lá o PDF, aprofundar-se no assunto, enfim, você através do site da SEAMA pode compreender melhor o trabalho que realizamos, ver que nós temos uma cozinha industrial que faz pratos congelados veganos que distribui para várias partes, uma forma de nós podermos estender um campo prático para a transformação tão necessária para o planeta de regeneração. Olha, hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre a alma dos animais, sobre a doutrina espírita, mas hoje nós vamos fazer um trabalho diferente, um trabalho especial, vou colocar dessa maneira, porque nós temos vários meios de comunicação dentro da SEAMA, meios esses que se intensificaram, cresceram ou até nasceram a partir da situação de pandemia, para que nós pudéssemos estar em contato contínuo com aqueles que recebiam o tratamento espiritual dentro do Centro Espírita SEAMA e com aqueles que já estavam à distância conosco, com os alunos e assim por diante. Então, a SEAMA cresceu muito neste âmbito, no âmbito da comunicação, no âmbito virtual, aproveitando os meios que hoje o desenvolvimento intelectual da humanidade no planeta Terra que nos recebe, os campos da intelectualidade, né? O que o espírito desenvolveu nos campos da ciência nos permite chegar a todas as partes do planeta Terra, mediante a situação que nós nos encontramos de recolhimento. Mas vejam, amigos, esse é um recolhimento físico, mas é um processo de expansão para a mente ao mesmo tempo. Basta que nós tenhamos determinada forma de ver as situações. Então, fisicamente, materialmente, nós estamos mais recolhidos, mas a nossa mente é convidada a um processo de expansão para muitas facetas. E a SEAMA expandiu-se dentro deste processo de comunicação. E nós temos meios de comunicação direta com você que nos ouve, né, que são os e-mails da SEAMA, principalmente o faleconosco@seama.org.br, é o chat da SEAMA que tem voluntários ao longo do dia se revezando, não em todos os horários, mas na maior parte dos horários ao longo do dia. Para caso você tenha alguma dúvida, entre lá no site da SEAMA, deixa uma mensagem no site, muitas vezes já é respondido, na hora recebe a resposta por e-mail. Depois é um outro meio muito intenso de comunicação entre nós, somos os voluntários da SEAMA, e vocês que estão aí buscando os cuidados de Francisco de Assis, buscando os cuidados da equipe espiritual da SEAMA. Nós temos as cirurgias espirituais, que olha, como você já ouviu, você pode entrar no site da SEAMA, entrar lá e pedir tratamento espiritual para animais, e lá você vai fazer uma inscrição para cirurgia espiritual. Nós temos as psicografias, enfim, são várias formas de comunicação para que o trabalho realizado pela Associação Espírita de Amigos dos Animais, a intermediação do plano superior que se faz através desta instituição, possa chegar até você, de maneira que nós possamos cobrir a deficiência de não estarmos com o Centro Espírita SEAMA aberto. E neste processo todo, nós recebemos muitas perguntas. Algumas são bastante recorrentes, outras são inusitadas, outras são novas. E os voluntários vêm, né, se comunicando e dizendo, olha, tem muitas perguntas, as pessoas têm dúvidas nisso ou naquilo. Desta maneira, acabamos por reunir estas perguntas e vamos fazer uma série, um grupo de podcasts de perguntas e respostas para poder trazer a quem nos pergunta uma resposta mais ampla e a você que nos ouve, que às vezes nem sabia que tinha essa dúvida, mas vai adquirir conhecimento a partir da dúvida de outros. Um outro meio de comunicação importante que você pode usar, aliás, como nós vamos iniciar essa série de perguntas e respostas,
você pode mandar um e-mail para o falaanimal@seama.org.br colocando a sua dúvida. E aí nós podemos responder essa dúvida aproveitando essa fase de respostas, né, de perguntas e respostas que nós estamos adentrando. Mas para nós darmos continuidade, nós temos dois amigos que vocês aí que estão nos ouvindo já conhecem. Eu falo que são amigos, são voluntários da SEMA, mas já estiveram conosco aqui em várias outras situações e hoje eles estão representando vocês. Eles estão aqui para trazer as perguntas para que nós possamos responder. Estamos aqui com a Natália e com o Tiago. Olá, Natália. Olá, Tiago. Olá, Sandra. Oi, Tiago. Mais uma vez é um prazer participar desse podcast. Com muita alegria estamos aqui. Oi, Sandra. Oi, Natália. Tudo bem? Realmente é um prazer inenarrável estar participando aqui desse podcast. E a gente recebe muita pergunta, né, gente? Bastante. Bastante. O pessoal questiona a gente no Face. Olha, são muitas perguntas. Por isso que a gente resolveu estar aqui hoje. Para podermos responder esses questionamentos que, para nós que somos voluntários, fizemos os cursos da SEMA, estamos envolvidos, entrosados nos tratamentos, é muito comum. As recomendações são passadas pela equipe espiritual, as respostas para nós estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E às vezes nós nem notamos quantas dúvidas existem em torno de cada um dos passos, de cada um dos assuntos tocados pela SEMA, nas palestras, nos seminários, nos cursos e até nos preparativos para os tratamentos espirituais. Não é verdade, meninos? Exatamente. Nós separamos algumas perguntas aqui, nós vamos começar com as perguntas mais comuns, né, que aparecem pelos canais. E eu vou fazer uma pergunta agora, Sandra, para você nos responder. O que é a cirurgia espiritual? Olha, esta é uma pergunta que eu volto a dizer, para nós que somos voluntários da SEMA, a resposta é muito simples. Era muito simples, não é porque somos grandes gênios, mas porque dentro do curso, né, de doutrina espírita ministrado pela SEMA, do curso de espiritualidade dos animais, nós acabamos aprendendo a fundo sobre uma coisa que é essencial para que se compreenda como funciona a cirurgia espiritual, que é o corpo espiritual. Essa é uma pergunta muito interessante, Natália, porque as pessoas entram lá no site, clicam lá, né, tratamento espiritual para animais, entram lá em cirurgia espiritual, preenchem uma ficha e recebem todo um preparativo para fazer, mas na verdade é imprescindível compreender o conceito, o que é cirurgia espiritual, por que se chama cirurgia espiritual e não cirurgia física. Então há uma diferença. Sim. E ela não é pequena, é grande, né? Mas é importante para nós entendermos de fato o que acontece. E a partir dessa pergunta que você está me fazendo, vai ser possível um entendimento mais profundo de todos os passos que se dá no que se refere à cirurgia espiritual. Muito bem. Então, olha, conforme eu disse, para nós entendermos cirurgia espiritual, nós precisamos entender corpo espiritual. Corpo espiritual é sinônimo de perispírito. Peri significa ao redor. Eu vou tentar não ser muito teórica nos conceitos, né? Mas para facilitar um pouco a nossa linha de raciocínio, que nós precisamos entender que o espírito, ou seja, nós somos espíritos em evolução. Os animais são espíritos em evolução. Nós já estudamos aqui que o espírito inicia seu processo de evolução no reino mineral, fica milhões de anos nesta fase, transfere-se para o reino vegetal, milhares de anos nesta fase, transfere-se para o reino animal, do reino animal para o reino nominal, que é o reino em que nós nos encontramos, e nós caminhamos para a fase de arcanjo. Então, o espírito, assim que ele é criado, ele recebe um corpo, que é o corpo espiritual. Ele é um corpo material, mas ele é bem mais sutil que esse corpo físico. E este corpo espiritual ele tem uma característica muito importante, é imortal. Então, para ficar fácil o conceito, olha, eu vou trazer uma colocação do André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, que ele fala assim, ó, o corpo físico, esse corpo em que nós nos encontramos, para nos exemplificar, para ficar mais fácil, é um reflexo do corpo espiritual. Então, o corpo espiritual ele não morre nunca, ele se transforma ao longo das múltiplas reencarnações. Ele modifica suas estruturas. E o nosso corpo físico, ele é um reflexo desse corpo espiritual com algumas diferenças que nós não vamos nos aprofundar aqui. Nós podemos fazer depois um podcast somente a respeito desse assunto, porque eu acho esse um assunto interessantíssimo. Aliás, eu fico pensando na magia, na
poesia da criação divina, quando nós pensamos que Deus criou o espírito e junto dele colocou um corpo espiritual, que é um corpo material bastante sutil, muito mais leve do que o corpo físico, que acompanha o espírito durante todo o processo de evolução. Se nós pensarmos que o nosso corpo físico tem órgãos, por exemplo, nós temos coração, nós temos pulmões, nós temos fígado, nós temos rins, nós temos estômago, intestinos, nós temos ossos, nós temos vasos sanguíneos, né? Onde corre sangue, certo? Sangue venoso, sangue arterial, nós temos um cérebro. Bom, então também, Sandra, por isso eu acho que o mais importante é que nós temos que cuidar primeiro do corpo espiritual para depois, não depois, mas junto, né, do corpo físico. A gente não tratar o corpo espiritual quer dizer que não vai adiantar muito tratar só o corpo físico, a gente tem que pensar também nele, primeiramente. Sem dúvida, porque este é um corpo imortal que acompanha o espírito ao longo das múltiplas reencarnações. Eu vou aproveitar o gancho do que você falou, Natália, para nós aprofundarmos um pouco, mas só vou voltar um pouquinho no que eu estava falando. Se nós temos todos esses órgãos do nosso corpo físico, e o corpo físico é um reflexo do corpo espiritual, e estudando o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, nós vamos ver isso que eu vou falar agora. Estudando o livro Perispírito do Zalmino Zimmermann, que é uma coletânea de vários livros que falam a respeito do corpo espiritual, nós vamos ver isso que eu vou falando agora. Se o nosso corpo físico tem todos esses órgãos, o corpo espiritual também tem, porque o corpo físico é um reflexo desse corpo espiritual. Significa que neste corpo espiritual imortal nós temos coração, fígado, rins, pulmões, sangue, artérias, temos veias, temos ossos, temos pele. O nosso corpo físico ele é mais denso. Temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado, por quê? Toda doença começa primeiro do corpo espiritual, depois do corpo físico. Então, para nós entendermos, a não ser aquelas doenças que são causadas por injúrias aqui, injúrias que eu digo, fui atropelado. É claro que a lesão acontece no meu corpo físico, não no meu corpo espiritual, não é? Tive uma intoxicação, a lesão primeiro acontece no corpo físico. Agora, estou com uma pneumonia. Nos mostra a doutrina espírita que essa pneumonia ela começou lá no corpo espiritual, depois passa para o corpo físico, reflete para o corpo físico. Eu estou com um tumor. Este tumor começou primeiro no corpo espiritual e reflete no corpo físico, depois passa para o corpo físico. Ou seja, isso também acontece com os animais? E a pergunta que não quer calar, né? Sim, também acontece com os animais. Ou seja, nosso animalzinho, por exemplo, vou citar uma hérnia de disco, um exemplo simples. Esta lesão começa primeiro na coluna, lá no corpo espiritual, para depois ocorrer no corpo físico. Então, do que se trata a cirurgia espiritual? A cirurgia espiritual é feita por médicos veterinários espirituais, assistidos por enfermeiros, por uma grande equipe, e ela é feita no corpo espiritual. Então, usando o exemplo que eu dei aí da hérnia de disco, trata a hérnia de disco no corpo espiritual. Então, a cirurgia é feita neste corpo espiritual, que é um corpo espiritual imortal, tratando a lesão onde ela se iniciou. Respondi a pergunta? Sim. E aí também, né, Sandra, a gente, com essa cirurgia ocorrendo no corpo espiritual, assim como a lesão originou-se no corpo espiritual e refletiu no corpo físico, o tratamento no corpo espiritual também vai refletir essa melhora no corpo físico. Sim, Tiago. Então, olha, na verdade, se o corpo físico é um reflexo do corpo espiritual, quando a equipe espiritual trata a lesão lá no corpo espiritual, a lesão original, o tratamento vai refletir realmente no corpo físico. E aí vai refletir em vários estágios. Eu queria dizer que isso acontece também na cirurgia espiritual em humanos. Que vários estágios? Depende do planejamento reencarnatório daquele espírito. E é muito importante, então, nós termos para nós este conceito de que os animais, como nós, são espíritos em evolução, que reencarnam e desencarnam incontáveis vezes para evoluir, para desenvolver a consciência, para desenvolver a inteligência, né? Isso tudo é uma parte do processo de evolução. Então, assim como nós, animais, já em fase de animais superiores, conforme nos conta André Luiz, quem são? Todos os mamíferos e todas as aves. Eles têm um planejamento reencarnatório individual.
é feito um planejamento de para que família ele vai, como vai ser a reencarnação, quanto tempo ele vai ficar reencarnado. Claro que o cotidiano, o que acontece aqui, pode interferir neste planejamento. Eu queria aproveitar para esclarecer que nunca é planejado que algum animal vá morrer em uma situação de maus tratos, numa situação de crueldade, ou vai ser dirigido para uma situação de abate, de forma alguma. Planejamento reencarnatório, ele envolve sempre um processo de evolução, sem que haja crueldade ou maus tratos de nenhuma forma. Mas nós vamos tratar disso em outro podcast, só para aproveitar esse adendo para esclarecer. Ou seja, de acordo com este planejamento reencarnatório, quando é realizada a cirurgia espiritual, se a reencarnação não for terminar por conta daquele processo, não estiver planejado aquilo, o animal vai se curar do processo completamente com a cirurgia espiritual. Caso aconteça de estar planejado que ele vai desencarnar desse processo, ele vai ter uma melhora, às vezes uma melhora significativa, que pode amenizar muito o processo de sofrimento daquela situação. Ele pode prolongar o período reencarnatório, o processo pode ser mais leve. Então, vai depender do quê? Quanto vai refletir no corpo físico a cirurgia que é feita no corpo espiritual? Depende, primeiro, do preparo feito adequadamente, que eu sei que nós vamos falar disso mais para frente, e do planejamento reencarnatório daquele espírito que nós estamos solicitando tratamento. Esse reflexo pode ser 100% ou pode ser uma porcentagem menor. Então, pode-se aliviar o sofrimento, reduzir, por exemplo, o animal que tem um câncer, está fazendo uma cirurgia espiritual e está fazendo quimioterapia no corpo físico, você pode amenizar muito os efeitos colaterais dessa quimioterapia, pode melhorar a condição física dele, simplesmente por um reflexo do tratamento que foi feito no corpo espiritual. Vamos lá, Sandra. Mais uma pergunta que a gente recebe bastante nos canais. Por que é preciso que o tutor não coma carne por 21 dias? Esta é uma pergunta complexa para os tutores, para quem pede o tratamento espiritual, né? Então, vamos primeiro compreender uma coisa. Bom, nós já entendemos que o corpo físico é um reflexo do corpo espiritual, ou seja, o corpo espiritual, onde é realizada a cirurgia espiritual, ela tem órgãos, né? Então, por exemplo, uma situação mais simples, um tumor no fígado, mais simples não, né? Mas muito corriqueiro, um tumor no fígado. Aqui no corpo físico, não é feito nenhum corte, não é feito nada, mas no corpo espiritual, essa cirurgia é feita dentro de um centro cirúrgico, no Hospital Veterinário da Colônia Espiritual da SEAMA, e é retirado esse tumor. Então é feito um corte e é retirado o tumor. Na verdade, uma coisa que nós aprendemos estudando, por exemplo, os vários livros de André Luiz que falam sobre a vida no plano espiritual, é que nossa vida aqui é um reflexo em preto e branco da vida, da rica vida, do desenvolvimento que existe nas colônias espirituais, que estão muito à frente da Terra em termos de desenvolvimento científico, em termos de desenvolvimento de tratamentos e assim por diante. Então, o tratamento que é feito, as cirurgias que são feitas no corpo espiritual pela equipe espiritual da SEAMA são feitas a nível celular. Então, não é apenas feito um corte e retirado aquele tumor. Retirada aquela lesão, são tratadas as células que estão referentes àquele órgão. Muitas vezes, células que estão em outros órgãos. São retiradas outras células, por exemplo, cancerígenas. Então, a equipe espiritual consegue localizar lesões que os nossos exames aqui na Terra não são capazes de detectar. Ou seja, esse é um tratamento profundo em que é feito célula a célula. Então, a primeira coisa a esclarecer é que muitas vezes são marcadas várias cirurgias espirituais. E essas são várias cirurgias espirituais, porque dependendo do caso, a equipe espiritual vai fazer parte por parte, porque são cirurgias muito mais profundas do que as que são feitas aqui no plano terrestre, porque nós não temos ainda este alcance de tratamento que existe no plano espiritual. Isto explicado, a segunda coisa importante a se compreender é que há uma parte do tratamento que é esse tratamento específico, que é um tratamento mais denso, em que você trata células, que você retira lesões. E há uma parte mais sutil do tratamento,
que é o medicamento que é utilizado durante a cirurgia e durante o pós-operatório. Este medicamento, ele é um medicamento feito através de energias, né? De energias das plantas que existem no plano espiritual, e também, para modular este medicamento, é utilizada a energia de amor do tutor do animalzinho. Esta energia de amor é inclusive utilizada também para auxiliar no processo da cirurgia espiritual, na mobilização energética que envolve o processo da cirurgia espiritual. Ou seja, nós que somos os tutores dos animais e que solicitamos a cirurgia espiritual, temos uma participação importante. Ninguém ama aquele espírito que está sob nossos cuidados como nós amamos. E este amor, ele é rico no processo de tratamento. Então, por que a equipe espiritual solicita que se fique 3 dias antes sem comer nenhum tipo de carne, nem carne vermelha, nem carne branca, nem peixe? Já aproveito para dizer para não fumar e não ingerir bebida alcoólica. E 21 dias após a cirurgia, por conta deste tratamento que é feito. Essa energia de amor é doada, mas quando nós estudamos, por exemplo, os efeitos que tem a carne, quando nós a ingerimos, lá no livro Missionários da Luz, André Luiz descreve isso profundamente no capítulo 3 e no capítulo 4 do livro, e no capítulo 11 do mesmo livro. Quando nós entendemos o efeito que a carne tem no nosso corpo físico, o quanto as nossas células ficam densas, a contaminação espiritual que isto causa, e mais, a energia de sofrimento do animal que foi para o abate, impregna também no nosso corpo. Fica fácil de entender por que, quando nós solicitamos um tratamento tão profundo, tão sutil, tão elevado quanto a cirurgia espiritual, nos é solicitado que não impregnemos o nosso corpo físico com as toxinas geradas por este tipo de situação, a carne, a bebida e o cigarro, porque isto cria bloqueios no corpo físico, impedindo que a equipe espiritual utilize a energia de amor do tutor para os tratamentos espirituais. Então, por isso. E aí as pessoas perguntam assim, mas eu tenho 4 cirurgias marcadas. Não é verdade, Natália? A pergunta que todos fazem. É 21 dias depois de cada cirurgia ou só depois da primeira? Depois de toda a explicação que eu dei aqui, fica fácil entender. 21 dias depois de cada cirurgia. Então, se nós tivermos 2 cirurgias marcadas, serão 42 dias. E assim por diante. Por que isso? Porque eu tenho um pós-operatório de 21 dias que a equipe espiritual vai acompanhar, em que será feito todo um tratamento espiritual, de curativos, de cuidados, às vezes pequenas cirurgias que nem estão agendadas, e é a nossa energia utilizada de novo. Então, por isso é solicitado que se fique 21 dias sem ingerir alimentos, ou bebida, ou cigarro, que intoxiquem as nossas células, causando lesões em nossas células, gerando larvas em nossas células, que impedem que se utilize a nossa energia para auxiliar os animais que estão sob nossos cuidados. Alguém que pode estar nos ouvindo pode estar pensando, puxa, então a gente não deveria comer carne nunca. Sim, nós não deveríamos comer carne nunca, pela nossa própria saúde. No entanto, não cabe à SEAMA impor isto. Nós estamos preocupados, meus amigos, é claro, que nós temos todo um trabalho de conscientização sobre o sofrimento dos animais que vão para o abate. Vocês que nos acompanham no podcast já sabem disso. Não são somente os animais que estão ali sob nossos cuidados, sob nosso amparo, que têm alma, inteligência, consciência e vontade própria. Todos os animais do planeta, tenham eles ou não tutores, estejam eles ou não em lares, sejam eles cães, gatos, bois, vacas ou porcos, ou carneiros, ou cabritos, ou peixes, todos eles têm alma. Aliás, todos eles são alma. Todos têm inteligência, têm consciência, têm vontade própria, todos sabem o que significa o sofrimento, todos eles sofrem na linha de abate. Este é um trabalho da SEAMA de conscientização, mas nós jamais iríamos impor àqueles que frequentam a casa que se tornem veganos. Esta é uma decisão de cada um, mediante começar a entender que os animais são nossos irmãos de jornada, nossos parentes mais próximos, conforme nos diz Emmanuel. No entanto, nós temos uma preocupação efetiva
e essa preocupação nossa é um reflexo simplesmente de todas as orientações e do trabalho intensivo feito pela equipe espiritual da SEAMA com aquele animal que está ali recebendo o tratamento. Para que este tratamento possa ser o melhor possível, é necessário realizar um preparo. E neste preparo está incluso 21 dias sem ingerir a carne, sem fumar, sem beber bebidas alcoólicas, 21 dias após cada cirurgia espiritual. Aí podemos dizer que o Sem amor dúvida salva, nenhuma. né, O Sandra? amor O cura, amor e ele é cura. importante. Se nós amamos realmente os nossos animais, nós vamos realmente procurar desintoxicar o nosso corpo, para que nós possamos também servir indiretamente de intermediários, para que esse amor que nos faz chorar, que nos faz nos entristecer ao ver os doentes, possa ser utilizado para a cura deles, para a melhora deles, para sanar as lesões que estão no corpo espiritual. Então é Sim. imprescindível que nós façamos a nossa parte, deixando de lado as nossas dificuldades, o nosso vício. E aí eu queria ressaltar aqui uma coisa importante, né? Olha só, nós estamos pedindo um amparo de Francisco de Assis, que é um médico dos animais, que é um espírito humilde, amoroso, cuidadoso, querido, que se preocupa com todas as criaturas do Senhor. O primeiro que deu um passe num animal, numa igreja que ele fundou na Idade Média. Nós solicitamos a este Pai Francisco que cuide dos nossos filhos animais. Nós choramos com eles no colo, muitas vezes ajoelhados, implorando o amparo de Francisco. E sacrificamos outros animais que Francisco tanto ama. Outros animais que Jesus tanto ama. Outras criaturas que também são cuidadas pelas equipes espirituais superiores para nos alimentar, ignorando por completo essa condição, né? Nós estamos sacrificando outros filhos do Senhor. Nós estamos impondo sofrimento a outros e pedindo que Francisco salve o nosso. Então, é claro, nós não pensamos nisso. Nós, voluntários da SEMA, também não fomos veganos a vida toda. Em algum momento, nós começamos a despertar para esse processo. Todos, quando estávamos na SEMA, começamos a compreender que não há diferença entre os animais que nós tutoramos e os animais do planeta Terra. São todos filhos do mesmo Pai, todos são almas, todos são nossos filhos do coração. Mas é um reflexo importante a se ter. Quando nós começamos a ter esse tipo de consciência, peço o amparo de Francisco ao Espírito que me é confiado, mas sacrifico e coloco em crueldade outros espíritos que não estão sob meus cuidados, mas que Francisco ama tanto quanto ama aquele que está sob meus cuidados. São realmente boas reflexões essas que a gente precisa trazer para a gente, né, Sandra? Aproveitando que a gente está falando desses 21 dias após a cirurgia e também trazendo aí o que você nos trouxe, né, Sandra, de que de fato é realizada uma cirurgia, é feito um corte no corpo espiritual, é feito tratamento célula a célula. Uma pergunta também que chega bastante para a gente é como deve ser feito o repouso aqui no plano físico, de fato, porque se tratou realmente de uma cirurgia, é uma cirurgia que vai ser refletida no corpo físico, mas enquanto nós estamos aqui no corpo físico, no nosso dia a dia, como que a gente vai cuidar dos nossos animais, né? Qual é o cuidado que a gente precisa ter com esses animais nesse período de repouso Essa é uma pós-cirurgia? outra dúvida muito frequente, porque embora realmente seja feita uma cirurgia profunda no corpo espiritual, a dor, né, as lesões apresentadas no corpo espiritual não estão no corpo físico. Então, mas é necessário um cuidado, porque o gasto excessivo de energia pode causar danos à cirurgia feita no corpo espiritual. É claro, gente, que nós não vamos conseguir fazer o nosso animalzinho ficar em repouso absoluto, como se ele tivesse feito uma cirurgia no corpo físico. Aliás, eu queria fazer um adendo, que nem quando eles fazem cirurgia no corpo físico, a gente consegue fazer eles ficarem no repouso adequado. Dependendo do animal, a gente não consegue. O que nós devemos fazer? É verdade. Fazer o máximo que nós conseguimos. Evitar o gasto excessivo de energia, o estresse excessivo, desgaste excessivo emocional, que eles apresentam também, para que isso não leve a lesões, a danos na cirurgia do corpo espiritual. Então,
Evitemos passear com eles. Ah, mas o meu cachorro só faz xixi e cocô na rua. Então, só passeie com ele para isso e volta. Evite os passeios longos. Tem gente que passeia de bicicleta com o animal. Não fazer isto. Pode tomar banho? Se ele não se estressa no banho, está acostumado, gosta do banho, pode. Se ele se estressa, fica tenso, fica nervoso, melhor evitar ao máximo. É claro que se ele ficar imundo, não é? Puxa, eu saí com ele para fazer xixi, ele rolou na lama. Tem que tomar banho. Não vai deixar ele cheio de lama porque ele fez a cirurgia espiritual. Precisa tomar banho. Então, usando o bom senso, né? Mas se ele se estressa muito, evite o banho, né? Evite que suba e desça a escada, né? O máximo possível. Evite que suba e desça do sofá, o máximo possível. Aí quem está me ouvindo pode estar dizendo assim, olha, eu tenho um gato, eu não consigo evitar que ele suba nas coisas. Então, assim, tente restringir o ambiente em que ele está, evite que ele faça longos passeios, né? Então, o que nós conseguirmos com o animal que está sob nossos cuidados, o máximo que nós conseguirmos, né? Fez uma cirurgia de coluna, então tentar um pouco mais de repouso, mas se ele já está com dor na coluna aqui no corpo físico, ele mesmo vai ser um pouco mais recatado, porque dói se ele abusar muito. Então, assim, evitar o desgaste excessivo, o gasto excessivo de energia, o estresse excessivo, evitar que ele fique muito agressivo, que ele fique hiper sensível, hiper excitado quando chega alguém em casa, esse tipo de situação. Então, os cuidados máximos que nós conseguimos para isso, né, para esta situação específica. Eu quero fazer um adendo importante aqui. Quando a gente solicita a cirurgia espiritual, é solicitado que a gente coloque 2 garrafinhas de água, uma com o nosso nome, uma com o nome do animalzinho, né? Então, uma coisa importante para nós sabermos é que quando nós solicitamos a cirurgia espiritual, essa ficha que nós pedimos, ela é direcionada para a colônia espiritual da SEAMA. Então, a equipe médica recebe esta ficha. De acordo com o caso, já é direcionada a ficha do nosso animalzinho para o cirurgião mais adequado para aquela situação. E o grupo da equipe espiritual visita o nosso lar para entender como está a harmonia do lar, como está a casa, qual a situação do animal, que veterinário está tratando, e a partir daí é feito um protocolo de tratamento. Olha que cuidado, olha que carinho, né? São separados, então, os medicamentos, qual cirurgia será feita, quantas cirurgias serão feitas. Estes medicamentos são colocados na água do animalzinho. Serão feitas visitas em pós-operatório, então por isso é pedido que se faça o evangelho no lar com o animal, porque eles vão voltar ao lar para ver como está o pós-operatório. Eles vão tomar cuidado conosco para que nós fiquemos mais harmonizados, para que o lar fique melhor. Por isso também a necessidade do evangelho no lar, para que o tratamento possa ser mais efetivo. Então é feito todo um protocolo de tratamento que, obviamente, inclui principalmente o animal, mas engloba também o lar e os tutores daquele animalzinho. Então, por isso, a nossa parte é muito menor do que a deles. Eles têm um trabalho muito mais amplo do que o nosso. É imprescindível que nós façamos realmente a nossa parte, que o animal faça o repouso, que a gente dê água direto na boca do animalzinho. Claro, tem animais que é impossível, ou porque ele morde, não toma água, aí nós vamos tirar do pote toda a água e deixar só a água frutificada com medicamento que deve ser trocada toda semana. Mas uma coisa muito importante, não façamos isso porque a gente tem preguiça de dar água. Façamos se for imprescindível. Por quê? Porque nossa parte também dar água direto na boca auxilia, o tratamento é mais intenso quando nós fazemos isso. Porque também esse momento, né, de dar água para o animal também demonstra o nosso carinho, o nosso cuidado para ele também, né? Exatamente. Então, novamente, também, né? essa energia amorosa, ela passa pelo animal e auxilia no efeito do medicamento que ali foi colocado. Bom, Sandra, então a gente, né, podemos perceber aí que o repouso é como com as crianças, né? Quando a criança faz uma cirurgia aqui, né? Cirurgia física, a gente tem essa mesma dificuldade de segurá-los, de, né, acalmá-los, e com os animaizinhos é da mesma maneira. Então a gente tem que ter bastante paciência, bastante amor, que aí a gente vai levando e o tratamento vai sendo feito. É isso mesmo, Natália. Olha, meus amigos, é importante nós entendermos que os processos de cirurgia espiritual são bem mais complexos, profundos do que nós imaginamos. E os tratamentos, eles são mais intensos, mais detalhados,
e muitas vezes mais prolongados. E também a equipe espiritual visualiza necessidades que nós não visualizamos, que nós nem conseguimos diagnosticar com os meios que nós temos. Imprescindível que entendamos que quando solicitamos a cirurgia espiritual, somos atendidos. Se mobilizam companheiros espirituais luminosos a fim de nos auxiliar e auxiliar aqueles animais que estão sob nossos cuidados. É como se nós fôssemos a um médico. E quando nós chegamos no médico, o médico faz o diagnóstico, ele faz uma prescrição de medicamentos para nós. Então, estes cuidados de pós-operatório, de pré-operatório, as várias cirurgias, são as prescrições das equipes espirituais superiores. Os detalhes dos tratamentos estão além de nossa compreensão evolutiva na atualidade na Terra. Muitas vezes, eles não têm como ser comparados, porque nós não temos conhecimento ainda dentro da nossa ciência para que se faça um comparativo profundo dos tratamentos que são realizados no plano espiritual, pelas equipes espirituais. Mas é imprescindível que tomemos para nós a responsabilidade de quem solicitou o tratamento. Nós entramos no computador, mandamos uma ficha pedindo o tratamento, um médico veterinário espiritual nos atendeu, uma equipe espiritual foi designada a nos atender, uma enfermeira direcionada para acompanhar o animalzinho no pós-operatório. Toda uma gama de cuidados é feita em nosso lar. É imprescindível que, a partir daí, na presença desta equipe espiritual superior, dotados do mais profundo amor pelos animais que estão sob nossos cuidados, tomemos para nós a parte que nos cabe, a responsabilidade como pais que somos, daqueles que nós recebemos para tutorarmos os processos de evolução e façamos a nossa parte, sem reclamar, mas agradecidos ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso Mestre do Amor, Francisco de Assis, pela oportunidade que nos concede de termos acesso a um tratamento tão profundo, de termos acesso a médicos com tanto conhecimento, que estendem as mãos sem nada nos pedir, sem nada nos cobrar, a não ser a nossa parte para que o melhor ocorra para o animal. É imprescindível que nos lembremos que eles não estão ali a nos colocar contra a parede, nos solicitando obrigações e dificuldades, porque eles querem desta forma. Mas eles nos pedem, quase nos imploram, que nós amemos mais profundamente do que estamos acostumados a amar, que cedamos mais de nós enquanto espíritos do que estamos acostumados a ceder, que sejamos mais carinhosos para que possamos receber a doação que eles nos fazem, o amor que eles nos trazem, os cuidados que eles nos dedicam, a luz que eles derramam sobre nós e sobre nossos animais. Não nos esqueçamos que somos quem recebemos e não quem doa, que somos nós que estamos sendo beneficiados e não quem está beneficiando, e façamos a nossa parte, conscientes de que há um amplo caminho a percorrer no processo de evolução e de que, ainda assim, com todas as nossas dificuldades, Francisco não nos questiona em nenhum momento dos empecilhos que nós temos, dos desequilíbrios que apresentamos, das nossas faltas, nem da nossa dificuldade em ter fé. Ele apenas doa amor, carinho e esperança, confiando de que façamos a nossa parte para recebermos o melhor. Assim, meus amigos, com muita alegria, nós vamos encerrando este podcast de hoje, em que nós iniciamos esta série de perguntas e respostas, e na próxima semana tem mais, para nós podermos trazer essas informações e vocês entenderem melhor o que acontece com a alma dos animais, de onde vêm as informações, como é que se chegou a estas conclusões, o que nos traz o Consolador prometido a irradiar os nossos corações com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço de todos os voluntários da SEAMA e até a semana que vem.